Fala galera do canal, Rony Soares aqui trazendo para você mais um vídeo e dessa vez estamos falando sobre sinalização, sendo que agora dispositivos auxiliares. O que é dispositivos auxiliares, Rony? Dispositivos auxiliares são dispositivos que auxiliam, isso mesmo, né? Curioso, né? Auxiliam na condução ou na preparação da via para maior segurança, né? Para maior facilidade, tá? Esses mecanismos, né, de dispositivo auxiliar, eles são de diversos padrões e cores. Por exemplo, eles servem para incrementar percepção da sinalização, do alinhamento da via ou de obstáculos à circulação. Eles servem para reduzir a velocidade praticada, oferecer proteção aos usuários, alertar os condutores quanto às situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção, né? Os dispositivos auxiliares são agrupados de acordo com as suas funções em dispositivos delimitadores, dispositivos de canalização, dispositivos de sinalização de alerta, alteração nas características do pavimento, dispositivo de proteção contínua, dispositivo luminoso, dispositivo de proteção à área de pedestres ou ciclistas. E também temos os dispositivos de uso temporário. Esses temporários são mais quando está havendo algum tipo de obra e aí eles são colocados ali mais temporariamente, tá bom? Então, esses tipos de dispositivo auxiliar, ele pode ser cones, podem ser aquelas placas que indicam direção, né, que tem uma seta desenhada nelas, podem ser as tartaruguinhas que existem na via, tá? Então, é isso de dispositivos auxiliares. Na página de número 28, nós temos as sinalizações verticais, tá? Sinalização vertical são as placas que você vê aí. Então você pode ter placas de vários tipos. E nós temos dois tipos de placa que nós mais vemos, que é a placa de regulamentação e temos as placas de advertência. Temos as placas também que indicam direção, municípios e etc. Temos as placas educativas e temos as placas atrativos turísticos. Temos também as placas de serviços auxiliares, tá bom? Olha quantas placas, nós vamos mistificar isso. Por exemplo, vamos detalhar. A sinalização gráfica vertical é feita com dispositivos diversos, os quais são dimensionados em função de velocidade de diretriz da via, é confeccionada com materiais refletivos para garantir visibilidade noturna. Nós temos três espécies de placas: as vermelhas, que são a de regulamentação, as verdes, que indicam passagem permitida e orientação direcional. Temos as azuis, que são placas de serviços auxiliares. Temos as amarelas, que são placas de advertência. Temos as pretas, que são placas que regulamentam a informação. E temos as brancas, que regulamentam também a informação. E as marrons, a placa marrom, que também são de atrativos turísticos, tá bom? Então temos regulamentação vermelha, direcionais verde, serviços auxiliares azul, informação preto, informação branco e atrativos turísticos marrom, beleza? Então vamos continuar. Temos a sinalização de regulamentação, que, como eu já disse, elas são geralmente da sua cor branca com bordas vermelhas, exceto a placa R1, que é a placa de
parada obrigatória. Ela é uma placa octogonal e ela tá sempre escrita pare nela, né? Ela tem 8 lados e ela tá escrita pare. É uma parada obrigatória, é uma placa de regulamentação. Ela é a única que foge às outras, que geralmente são brancas com bordas vermelhas, tá bom? Então, a placa de regulamentação de parada obrigatória é a única que destoa das outras, tá? Temos também uma outra placa diferente, que é a placa R2, que é a placa de dê a preferência. É um triângulo de cabeça para baixo, tá bom? Ela é geralmente uma placa grandona, com um triângulo de cabeça para baixo, na cor vermelha. Ela é a placa de dê a preferência. E a outra placa R1 é a placa octogonal, que é a placa de parada obrigatória. Beleza, gente? Chegando na parte das placas de sinalização, nós já vimos que a R1 é a placa de parada obrigatória, a R2 é a placa de dê a preferência. Aí nós temos a R3, que é de sentido proibido, tá? R3, sentido proibido. Temos a R4A e a R4B, que são placas idênticas. Muda o sentido, a direção delas, porque a R4A vai mostrar que é proibido virar à esquerda, e a R4B vai mostrar que é proibido virar à direita. Temos também a R5A, que diz que é proibido retornar à esquerda, e a R5B, que é proibido retornar à direita. Temos 3 placas que regulamentam parada e estacionamento. A primeira delas, a R6A, ela diz que é proibido estacionar. É uma placa do fundo branco com a borda vermelha, tem um E escrito preto nela e uma tarja diagonal nela, mostrando que é proibido estacionar. A R6B é uma placa que diz que é permitido estacionamento. Então a R6A é proibido estacionar e a R6B é permitido estacionar. Seja feliz. A R6C é uma outra placa que regulamenta estacionamento ou não regulamenta estacionamento. A R6C diz que é proibido parar e estacionar. O que é parada e o que é estacionamento? Parada é temporário, a parada deve ser temporário no tempo para embarque ou desembarque. Não existe uma regra de quantos minutos são essa parada, mas o código diz claramente, para o tempo necessário de embarque e desembarque, é uma parada. Quando é estacionamento, você parou o carro, puxou o freio de mão e vai comprar bala, vai para a igreja, vai para qualquer lugar, e aí você deixou o carro ali, o carro está estacionado, tá bom? Nesse espaço onde estiver a R6C, é proibido parar e estacionar. Temos também a placa de proibida ultrapassagem, que é a R7. Ela diz que é proibido naquele trecho a ultrapassagem. Temos também a R8A e a R8B, que elas são parecidas, né? Sendo que uma vai ser proibido mudar de faixa para a esquerda, da esquerda para a direita, e a outra vai ser proibido mudar de faixa da direita para a esquerda, é o contrário. Uma da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda, ambos os sentidos proibidos, tá bom? Aonde tiver a R8A e a R8B. Temos também a R9, que diz que é proibido trânsito de caminhões. É um caminhão com uma tarja cortando diagonalmente.
Essa é fácil de identificar. Nós temos também proibido o trânsito de veículos automotores. É a R10. A R11 diz que é proibido o trânsito de tração animal. O que é veículo de tração animal? Carroça, charrete. Tá bom? Proibido o trânsito de bicicleta, R12. A R13 proíbe o trânsito de tratores e máquinas de obras. A R14 diz que o limite do peso bruto total permitido. A R15 diz sobre a altura máxima permitida. A R16 sobre a largura máxima permitida. A R17 fala sobre o peso máximo permitido por eixo. De olho nessas plaquinhas, hein, gente? Comprimento máximo permitido, R18. Velocidade máxima permitida, a R19. Aí nós temos uma placa proibitiva, que é a R20, que é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. A R21 fala sobre a alfândega. A R22 está dizendo que é uso obrigatório de corrente. Tem alguns estados no Brasil, no sul do país, por exemplo, onde neva, que lá tem alguns locais, por nevar muito, tem essa placa aqui, que é o uso obrigatório de corrente. É quando você adapta, coloca corrente no pneu. Para quê? Para o pneu não deslizar, não perder aderência, não atolar. E aí você ganha uma aderência auxiliar com a corrente, que é capaz de você não ficar ali atolado. Tá bom? Então, a R22 é uso obrigatório de corrente no pneu. Conservar-se à direita, R23. E aí nós temos as que vão dar sentido, as placas de regulamentação de sentido. Até aqui nós vimos as placas permissivas e as placas que proíbem. Agora nós vamos começar a ver as placas que permitem direções e que proíbem direções. Por exemplo, a do sentido de circulação da via, a R24A. A R24B é passagem obrigatória. Temos agora duas que são parecidas, R25A e R25B. A 25A diz vire à esquerda e a 25B diz vire à direita. Siga em frente ou à esquerda, siga em frente ou à direita, R25C, R25D. Temos a placa de siga em frente, que é a R26. Temos também a placa 27, que é ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-se à direita. É uma setinha com um caminhão do lado direito. Temos a placa R28, que diz que o duplo sentido, que ali naquele trecho tem duplo sentido de circulação. A R29 é proibido o trânsito de pedestre. R30, pedestre ande pela esquerda. R31, pedestre ande pela direita. A R32 diz que a circulação exclusiva de ônibus naquele trecho. E a R33 diz que naquele trecho tem uma rotatória. A R34 diz que a circulação é exclusiva de bicicletas. A R35A diz que o ciclista deve transitar à esquerda. A R35B diz que o ciclista deve transitar à direita. R36A diz que o ciclista é à esquerda e o pedestre é à direita. A R36B é a mesma coisa, só vai mudar o lado.
pedestre à esquerda, ciclista à direita. Proibido o trânsito de motocicleta, motoneta e ciclomotor, R37. Proibido o trânsito de ônibus, R38. A R39 é a circulação exclusiva de caminhão. E o trânsito proibido de carros de mão, é um carinha ali carregando um carrinho de mão na R40. Nós temos também a R41, R42A, R42B, R43A, R43B e R44. Raramente cai essas, né, na sua prova do Detran, tá bom? Temos também as informações de placas de direcionais, né? A gente vai recapitular um pouquinho aqui, para eu não ficar atropelando tudo. O que nós devemos entender? As placas de as placas de regulamentação, que eu não cheguei na advertência ainda. A placa de advertência são as placas de regulamentação, são placas brancas com bordas vermelhas, exceto a R1, que é placa, ela, né, na sua cor vermelha, tá bom? Então, nós temos as placas que indicam direção, que são da cor verde. Temos as placas de serviço auxiliar. O que é placa de serviço auxiliar, Rony? Por exemplo, uma placa com uma cruz desenhada nela. Hospital, serviço auxiliar. Uma placa que mostra que naquele local ou próximo àquele local tem um hotel, serviço auxiliar. Então elas vão servir para mostrar os serviços auxiliares. Delegacia, hotel, hospital e etc. Temos também as da cor marrom, que é o que? São atrativos turísticos. Ou seja, nelas vão estar zoológico, cinema e etc. Cristo Redentor, como a gente mora aqui no Rio de Janeiro. Tá bom, galera? Então, espero ter ajudado até aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre placas de advertência, que são placas da cor amarela. E uma coisa, já para adiantar, da placa de advertência, é que algumas delas são muito parecidas com placas de regulamentação. A diferença é que ela só adverte. A de regulamentação, elas são imperativas. Elas ou estão proibindo ou estão permitindo. A de advertência não. A de advertência são placas que só alertam. Por exemplo, tem uma placa R1 numa interseção, num cruzamento. Aí, antes dessa placa R1 tá ali, provavelmente, ou em alguns momentos, vai ter uma placa amarela escrita pare. Só que não está dizendo para você parar ali na placa amarela, mas está te alertando que à frente tem uma interseção que você vai precisar parar. Entendeu? Então, algumas dessas placas, as amarelas, são placas de advertência. Ela te adverte, ela te alerta para alguma coisa que vai vir à frente. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Recapitulando mais alguma coisa aqui que possa ter ficado pelo caminho, é que as cores brancas e pretas são placas educativas, chamadas placas educativas. O que é placa educativa, Rony? É placas que dão informação. Essas são placas educativas, tá? Então, fique atento, porque daqui a pouco tá saindo mais vídeos. Se você gostou, curte, compartilha, né? Comenta. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode responder numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Esse foi mais uma aula aí do professor Rony Soares e vamos para cima. Valeu? Tamo junto!